Quando falamos sobre evolução pessoal, muitas vezes ignoramos um dos maiores obstáculos que encontramos ao longo do caminho: os bloqueios mentais. Esses bloqueios não são visíveis, não podem ser tocados, mas têm o poder de nos prender em um ciclo de estagnação. Eles surgem de maneiras muito sutis, muitas vezes sem que tenhamos consciência de sua existência, mas com o tempo, esses bloqueios começam a se manifestar em nossas ações, decisões e até nas nossas emoções. O mais intrigante é que esses bloqueios são criados e alimentados ao longo de nossa vida, muitas vezes por crenças limitantes que internalizamos sem perceber. E o que é ainda mais complexo é que esses bloqueios não só afetam nosso presente, mas também moldam o futuro que somos capazes de criar. A origem desses bloqueios geralmente está na nossa infância. Desde pequenos, começamos a construir um conjunto de crenças que nos molda ao longo da vida. O que ouvimos de nossos pais, professores, amigos e até da sociedade começa a formar a base daquilo que acreditamos ser possível para nós. Se, por exemplo, fomos constantemente expostos a críticas, ou se fomos tratados como incapazes, essas experiências começam a formar uma ideia de nós mesmos que limita nossa visão do que somos capazes de alcançar. O mesmo acontece quando crescemos em um ambiente onde o medo do fracasso é mais enfatizado do que a celebração dos pequenos sucessos. Esse tipo de ambiente cria um terreno fértil para o nascimento de crenças limitantes, como a ideia de que não sou bom o suficiente ou não mereço o sucesso. Essas crenças, embora muitas vezes escondidas no inconsciente, moldam todas as nossas ações. Começamos a evitar riscos, a ficar paralisados pela dúvida e a temer o julgamento dos outros. E, mesmo quando temos a oportunidade de avançar ou de mudar, esses bloqueios mentais nos seguram, criando uma sensação constante de insegurança. Muitas vezes, sentimos que estamos presos a um ciclo, onde tentamos, mas não conseguimos sair do lugar. E é aí que entra o poder dessas crenças limitantes. Elas se tornam como uma parede invisível, que impede nosso crescimento, nosso desenvolvimento e nossa evolução. Mas esses bloqueios não surgem de um lugar aleatório. Eles são alimentados por experiências repetidas, tanto da infância quanto da vida adulta. Se, por exemplo, em uma fase da vida enfrentamos fracassos constantes, seja na escola, em relacionamentos ou até mesmo no trabalho, esses fracassos deixam marcas profundas em nossa psique. Com o tempo, começamos a acreditar que falhar é parte da nossa essência, que não somos suficientemente capazes ou que não merecemos o sucesso. Esse padrão mental cria um ciclo vicioso. Quanto mais falhamos, mais reforçamos a crença de que não podemos vencer, e isso nos torna mais hesitantes em tentar novamente. Outro aspecto importante dos bloqueios mentais está relacionado à pressão externa que recebemos. Em uma sociedade que valoriza o sucesso e a perfeição, muitas vezes nos sentimos compelidos a atingir certos padrões para sermos aceitos ou reconhecidos. Essa pressão é ainda mais acentuada por mídias sociais e outras fontes externas que criam uma visão idealizada do sucesso. Quando nos comparamos com esses padrões, nos sentimos ainda mais inadequados e incapazes. E, ao invés de usar essas comparações como um incentivo para melhorar, acabamos criando mais bloqueios em nossa mente, que nos impedem de acreditar em nossa própria capacidade. É interessante notar que, muitas vezes, não somos completamente conscientes de que estamos sendo influenciados por essas crenças limitantes. Elas se tornam tão enraizadas em nossa forma de pensar que passam a ser consideradas verdades absolutas. Por exemplo, se alguém cresceu em um ambiente onde o sucesso era sempre sinônimo de muito esforço e sofrimento, essa pessoa pode desenvolver a crença de que o sucesso só é válido quando é difícil de alcançar, o que a impede de buscar formas mais fáceis e satisfatórias de atingir seus objetivos. De maneira semelhante, se alguém teve uma experiência traumática relacionada ao fracasso, pode passar a evitar qualquer situação em que possa falhar, até mesmo se isso significar perder grandes oportunidades de crescimento. O impacto desses bloqueios não se limita apenas à nossa capacidade de alcançar objetivos profissionais ou pessoais. Eles afetam nossa saúde mental, emocional e até mesmo física. O medo constante de falhar ou o estresse de viver de acordo com padrões impostos pela sociedade cria um ambiente interno de ansiedade e autocrítica. Isso pode resultar em distúrbios como a procrastinação, a falta de autoconfiança e até mesmo a depressão. Quando estamos constantemente lutando contra nossas próprias crenças e medos, o processo de evolução pessoal se torna ainda mais desafiador. Para superar esses bloqueios, é essencial que façamos um trabalho de conscientização. Precisamos entender de onde vêm essas crenças limitantes e como elas se formaram. Muitas vezes, o simples ato de reconhecer que temos esses bloqueios já é um grande passo para superá-los. Uma vez que tomamos consciência dessas barreiras, podemos começar a questioná-las, desafiá-las, eventualmente, mudá-las. Isso exige um esforço contínuo de autoconhecimento e uma disposição para sair da zona de conforto. Não é fácil, mas é possível. Além disso, precisamos aprender a ser mais gentis conosco mesmos. A autocrítica excessiva e a comparação constante com os outros são os maiores inimigos da evolução pessoal. Devemos entender que o fracasso não é o fim, mas uma oportunidade de aprendizado. Cada erro carrega em si uma lição valiosa, que pode nos ajudar a crescer de maneira mais sólida e inteligente. A evolução pessoal não é sobre ser perfeito, mas sobre aprender a se adaptar, a se transformar e a seguir em frente, mesmo quando o caminho parece incerto. O primeiro passo para romper com os bloqueios mentais é compreender que somos capazes de mudar. Somos os arquitetos do nosso próprio destino. Ao tomarmos consciência das crenças limitantes que nos seguram, podemos começar a criar um novo roteiro para a nossa vida.
A evolução só é possível quando estamos dispostos a questionar e a mudar aquilo que não serve mais ao nosso crescimento. E, à medida que nos libertamos dessas limitações, nos tornamos mais abertos às possibilidades que o futuro tem a oferecer. O passado tem um poder imenso sobre o presente e o futuro. Às vezes, é difícil perceber, mas tudo o que vivemos até hoje influencia diretamente as escolhas que fazemos agora. Cada experiência, cada lembrança, cada trauma ou vitória que carregamos conosco afeta a forma como vemos o mundo, como nos relacionamos com as pessoas e como reagimos a novos desafios. O mais intrigante é que, muitas vezes, carregamos esses pesos de maneira inconsciente, deixando que nosso passado dite o rumo da nossa vida, sem questionar se essas influências ainda têm algum valor ou propósito no nosso presente. Por isso, um dos maiores obstáculos para a evolução pessoal é a forma como o passado ainda nos controla. Quando olhamos para a nossa história, percebemos que, desde a infância, somos moldados por uma série de experiências que formam nossa visão de mundo. Essas experiências são como lentes pelas quais vemos tudo ao nosso redor. Se, por exemplo, fomos constantemente rejeitados ou criticados, começamos a acreditar que não somos dignos de aceitação e amor. E isso não acontece apenas na infância. Muitas vezes, continuamos a carregar esses traumas ao longo da vida adulta, sem perceber como essas marcas estão distorcendo nossa visão de nós mesmos e do mundo. Assim, uma parte fundamental da evolução pessoal é entender como essas experiências passadas, que já não têm mais poder, continuam a influenciar nossas atitudes, pensamentos e decisões. O impacto do passado também se reflete em nossa autoestima e confiança. Quando passamos por situações difíceis ou humilhantes, esses momentos deixam cicatrizes emocionais que, em muitos casos, nem mesmo conseguimos perceber. Eles ficam guardados em um lugar profundo da nossa mente, esperando para serem ativados a qualquer momento, principalmente quando nos vemos em situações que nos lembram essas experiências. Por exemplo, alguém que sofreu bullying na escola pode ter dificuldades para se sentir seguro em ambientes sociais na vida adulta, mesmo que ninguém mais o julgue. O medo de ser rejeitado ou não ser aceito novamente pode ser paralisante, impedindo que essa pessoa se arrisque a novas experiências ou oportunidades. O que precisamos entender é que o passado não precisa ditar nossas escolhas. A verdadeira evolução só acontece quando somos capazes de analisar e ressignificar essas experiências, liberando-nos de seu controle. Isso não significa esquecer o que aconteceu, mas sim compreender que o que vivemos não precisa definir quem somos agora. Quando conseguimos fazer essa separação, podemos começar a tomar decisões de maneira mais consciente, baseadas no nosso presente e nas nossas aspirações futuras, e não mais no peso de um passado que já não tem mais poder sobre nós. O processo de ressignificação é essencial para a libertação pessoal, e é a chave para se libertar de padrões e traumas que continuam a nos prender. Muitas vezes, nos acostumamos tanto com nossas feridas emocionais que nem as notamos mais. Elas se tornam parte do nosso cotidiano, e passamos a viver com elas como se fossem uma parte natural de quem somos. Mas, ao manter essas cicatrizes abertas, permitimos que o passado continue a determinar nossas escolhas e reações, sem que tenhamos consciência disso. O primeiro passo para superar isso é parar e refletir. Por que estou agindo dessa forma? De onde vem essa insegurança? Essa dúvida? Muitas vezes, ao fazermos essas perguntas, percebemos que nossa reação tem raízes profundas em algo que vivemos há muito tempo, mas que ainda está vivo em nossa mente e corpo. Esse reconhecimento é o primeiro passo para a cura e evolução. A ressignificação do passado envolve também o perdão. E o perdão não precisa ser direcionado a outras pessoas, mas a nós mesmos. Precisamos entender que o que aconteceu não foi nossa culpa, e que não devemos carregar as responsabilidades que não são nossas. Muitas vezes, carregamos sentimentos de culpa ou vergonha por coisas que ocorreram quando éramos vulneráveis, mas é fundamental entender que não somos mais as mesmas pessoas e que podemos reescrever nossa história. Quando nos permitimos perdoar, a cura começa a acontecer, e nossa mente começa a se liberar das amarras do passado, permitindo que novas possibilidades e experiências entrem em nossa vida. Às vezes, a influência do passado não vem de grandes traumas, mas de pequenas experiências que, ao longo do tempo, começam a acumular. Comentários negativos, rejeições sociais ou até mesmo expectativas não atendidas vão se somando até formar uma percepção distorcida de nós mesmos. Isso cria padrões mentais que nos impedem de buscar o que realmente queremos. Por exemplo, uma pessoa que cresceu em um ambiente onde as expectativas eram sempre altas pode desenvolver o hábito de se pressionar constantemente, acreditando que nunca é suficiente. Esse padrão pode se estender para a vida adulta, gerando uma constante sensação de frustração e insatisfação, mesmo quando as coisas vão bem. A ressignificação desses padrões exige um trabalho profundo de autoconhecimento e de cura emocional, onde podemos aprender a valorizar nossos próprios esforços e progressos, sem a necessidade de aprovação externa. Outra questão importante é entender que o passado não deve ser visto como uma sentença de vida. Muitas vezes, a tendência é olhar para as dificuldades que enfrentamos e acreditar que não somos capazes de mudar. No entanto, a verdadeira evolução ocorre quando somos capazes de transformar essas dificuldades em aprendizado. A ressignificação é um processo contínuo de olhar para o que nos aconteceu, não com a perspectiva de vítima, mas com a mentalidade de alguém que aprendeu e cresceu com cada experiência. Quando conseguimos fazer isso, as limitações impostas pelo passado desaparecem, e podemos finalmente nos libertar das correntes que nos impedem de seguir em frente. Portanto, se há algo do passado que ainda está influenciando suas escolhas e sua forma de ver o mundo, a boa notícia é que você tem o poder de mudar.
Ressignificar o passado não é um processo fácil, mas é absolutamente necessário para que a evolução pessoal aconteça de forma plena. Ao entender que você não é mais aquela pessoa que viveu aquelas experiências, você começa a perceber que o futuro está em suas mãos, e que o que você escolhe agora é o que verdadeiramente importa. Ao se libertar do peso do passado, você abre caminho para uma vida mais leve, mais plena e mais focada no que você deseja alcançar. A autoconsciência é uma das habilidades mais poderosas e transformadoras que podemos desenvolver. Ela é, essencialmente, a capacidade de olhar para dentro de nós mesmos e compreender nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos e reações. No entanto, muitos de nós passamos pela vida sem uma verdadeira compreensão de quem somos, e isso se torna um dos maiores bloqueios para o nosso crescimento pessoal. Sem uma base sólida de autoconsciência, ficamos como navegantes em um barco sem rumo, sendo levados pelas correntes externas, sem saber para onde estamos indo ou o que realmente desejamos. A falta de autoconsciência nos impede de tomar decisões conscientes, de entender as causas das nossas emoções, mais importante, de evoluirmos. Quando não nos conhecemos profundamente, somos mais suscetíveis a viver de acordo com expectativas externas, padrões impostos pela sociedade ou pelas pessoas ao nosso redor. Muitas vezes, agimos de forma automática, repetindo padrões de comportamento que não nos representam verdadeiramente. Podemos passar anos perseguindo objetivos que, no fundo, não nos fazem felizes, simplesmente porque nunca paramos para refletir sobre o que realmente queremos. O problema maior é que, sem essa reflexão, continuamos em um ciclo de insatisfação, onde buscamos a felicidade em lugares e situações que não são compatíveis com a nossa verdadeira essência. Além disso, a falta de autoconsciência cria uma barreira significativa para o autoconhecimento. Quando não estamos em sintonia com nossos próprios sentimentos e necessidades, é difícil entender o que realmente nos motiva, o que nos faz sentir realizados ou o que nos impede de seguir em frente. Sem essa compreensão interna, a tendência é que nos tornemos reféns de emoções e reações impulsivas, que são muitas vezes governadas por medos, inseguranças ou influências externas. Isso cria um padrão de vida onde a verdadeira satisfação permanece distante, e onde continuamos a viver uma versão distorcida de nós mesmos, sem entender como podemos mudar isso. Um dos maiores obstáculos causados pela falta de autoconsciência é o medo do desconhecido. Quando não sabemos realmente quem somos, temos medo de explorar novas possibilidades ou de fazer mudanças significativas em nossa vida. A ideia de enfrentar o desconhecido nos aterroriza, porque nos sentimos inseguros sobre quem seremos nesse novo contexto. Isso pode nos levar a resistir à mudança, mesmo que ela seja necessária para o nosso crescimento. Além disso, muitas vezes, essa resistência vem disfarçada de desculpas racionais, como não é o momento certo ou não tenho o que é necessário para isso. No entanto, essas são apenas formas de evitar o processo de autoconhecimento e a mudança que ele exige. Para superar esse obstáculo, é fundamental que desenvolvamos a habilidade de olhar para dentro de nós mesmos e nos questionarmos sobre o que estamos sentindo, pensando e desejando. A autoconsciência começa com a reflexão genuína sobre nossas emoções e comportamentos, sem julgamentos. Precisamos aprender a nos observar de uma maneira compassiva, sem nos criticar ou nos culpar pelos nossos erros passados. Ao fazer isso, começamos a entender que nossas ações e reações não são definições de quem somos, mas sim respostas temporárias a situações que podem ser modificadas. Esse processo de reflexão é o primeiro passo para alcançar uma vida mais autêntica e plena. Uma das maneiras mais eficazes de desenvolver a autoconsciência é através da prática de mindfulness ou atenção plena. A mindfulness nos ensina a estar presentes no momento, a observar nossos pensamentos e sentimentos sem nos deixar dominar por eles. Ao praticarmos mindfulness, começamos a perceber padrões de comportamento e pensamento que antes passavam despercebidos. Isso nos dá a oportunidade de questionar esses padrões e escolher, conscientemente, se queremos ou não continuar a segui-los. A prática regular de mindfulness nos ajuda a viver de maneira mais consciente, mais atenta às nossas verdadeiras necessidades e aos nossos reais desejos. Outra ferramenta poderosa para desenvolver a autoconsciência é o feedback. Muitas vezes, estamos tão imersos em nossos próprios pensamentos e sentimentos que não conseguimos ver nossa verdadeira imagem. Pedir feedback sincero de pessoas em quem confiamos pode nos ajudar a entender como estamos sendo percebidos pelos outros, o que podemos melhorar e quais são as nossas forças. No entanto, é importante que recebamos esse feedback com humildade e sem nos sentirmos atacados. A verdadeira autoconsciência exige a capacidade de ouvir, refletir e crescer a partir das críticas construtivas. Com o tempo, à medida que desenvolvemos nossa autoconsciência, começamos a perceber que somos mais do que nossas emoções temporárias ou nossas circunstâncias momentâneas. Somos seres complexos, com desejos, medos, inseguranças e potências que muitas vezes não exploramos. Quando conseguimos olhar para nós mesmos com essa compreensão mais profunda, podemos tomar decisões mais alinhadas com nossa verdadeira essência e, assim, alcançar um nível de evolução pessoal muito mais significativo. Além disso, a autoconsciência nos permite agir com mais autenticidade. Quando estamos cientes de nossas crenças, valores e desejos, conseguimos tomar decisões que realmente ressoam com nosso ser interior. Isso nos permite criar uma vida que é mais fiel ao que realmente somos, e não ao que os outros esperam de nós. Essa autenticidade é a chave para uma evolução verdadeira, pois só podemos crescer de maneira genuína quando agimos de acordo com a nossa verdadeira natureza. No entanto, o processo de se tornar autoconsciente não é fácil.
Ele exige coragem para olhar para dentro e enfrentar aspectos de nós mesmos que podem ser desconfortáveis ou dolorosos. Mas é precisamente esse processo de autodescoberta que nos leva ao nosso maior potencial. Ao aprender a nos conhecer profundamente, começamos a entender o que nos move, o que nos limita e, o mais importante, o que precisamos mudar para alcançar nosso verdadeiro potencial. E, à medida que esse autoconhecimento se aprofunda, nossa evolução pessoal se torna mais clara e mais acessível. Portanto, a falta de autoconsciência não é apenas uma barreira para o crescimento, mas um bloqueio fundamental que impede que muitos de nós alcancem nosso potencial mais elevado. Quando nos permitimos olhar para dentro de nós mesmos e realmente entender quem somos, começamos a liberar as limitações impostas por nossa falta de percepção. A evolução pessoal não pode ocorrer sem esse olhar honesto para dentro. Só quando nos conhecemos verdadeiramente é que podemos realmente mudar e evoluir para a melhor versão de nós mesmos. A autoconsciência é uma das habilidades mais poderosas e transformadoras que podemos desenvolver. Ela é, essencialmente, a capacidade de olhar para dentro de nós mesmos e compreender nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos e reações. No entanto, muitos de nós passamos pela vida sem uma verdadeira compreensão de quem somos, e isso se torna um dos maiores bloqueios para o nosso crescimento pessoal. Sem uma base sólida de autoconsciência, ficamos como navegantes em um barco sem rumo, sendo levados pelas correntes externas, sem saber para onde estamos indo ou o que realmente desejamos. A falta de autoconsciência nos impede de tomar decisões conscientes, de entender as causas das nossas emoções, mais importante, de evoluirmos. Quando não nos conhecemos profundamente, somos mais suscetíveis a viver de acordo com expectativas externas, padrões impostos pela sociedade ou pelas pessoas ao nosso redor. Muitas vezes, agimos de forma automática, repetindo padrões de comportamento que não nos representam verdadeiramente. Podemos passar anos perseguindo objetivos que, no fundo, não nos fazem felizes, simplesmente porque nunca paramos para refletir sobre o que realmente queremos. O problema maior é que, sem essa reflexão, continuamos em um ciclo de insatisfação, onde buscamos a felicidade em lugares e situações que não são compatíveis com a nossa verdadeira essência. Além disso, a falta de autoconsciência cria uma barreira significativa para o autoconhecimento. Quando não estamos em sintonia com nossos próprios sentimentos e necessidades, é difícil entender o que realmente nos motiva, o que nos faz sentir realizados ou o que nos impede de seguir em frente. Sem essa compreensão interna, a tendência é que nos tornemos reféns de emoções e reações impulsivas, que são muitas vezes governadas por medos, inseguranças ou influências externas. Isso cria um padrão de vida onde a verdadeira satisfação permanece distante, e onde continuamos a viver uma versão distorcida de nós mesmos, sem entender como podemos mudar isso. Um dos maiores obstáculos causados pela falta de autoconsciência é o medo do desconhecido. Quando não sabemos realmente quem somos, temos medo de explorar novas possibilidades ou de fazer mudanças significativas em nossa vida. A ideia de enfrentar o desconhecido nos aterroriza, porque nos sentimos inseguros sobre quem seremos nesse novo contexto. Isso pode nos levar a resistir à mudança, mesmo que ela seja necessária para o nosso crescimento. Além disso, muitas vezes, essa resistência vem disfarçada de desculpas racionais, como não é o momento certo ou não tenho o que é necessário para isso. No entanto, essas são apenas formas de evitar o processo de autoconhecimento e a mudança que ele exige. Para superar esse obstáculo, é fundamental que desenvolvamos a habilidade de olhar para dentro de nós mesmos e nos questionarmos sobre o que estamos sentindo, pensando e desejando. A autoconsciência começa com a reflexão genuína sobre nossas emoções e comportamentos, sem julgamentos. Precisamos aprender a nos observar de uma maneira compassiva, sem nos criticar ou nos culpar pelos nossos erros passados. Ao fazer isso, começamos a entender que nossas ações e reações não são definições de quem somos, mas sim respostas temporárias a situações que podem ser modificadas. Esse processo de reflexão é o primeiro passo para alcançar uma vida mais autêntica e plena. Uma das maneiras mais eficazes de desenvolver a autoconsciência é através da prática de mindfulness ou atenção plena. A mindfulness nos ensina a estar presentes no momento, a observar nossos pensamentos e sentimentos sem nos deixar dominar por eles. Ao praticarmos mindfulness, começamos a perceber padrões de comportamento e pensamento que antes passavam despercebidos. Isso nos dá a oportunidade de questionar esses padrões e escolher, conscientemente, se queremos ou não continuar a segui-los. A prática regular de mindfulness nos ajuda a viver de maneira mais consciente, mais atenta às nossas verdadeiras necessidades e aos nossos reais desejos. Outra ferramenta poderosa para desenvolver a autoconsciência é o feedback. Muitas vezes, estamos tão imersos em nossos próprios pensamentos e sentimentos que não conseguimos ver nossa verdadeira imagem. Pedir feedback sincero de pessoas em quem confiamos pode nos ajudar a entender como estamos sendo percebidos pelos outros, o que podemos melhorar e quais são as nossas forças. No entanto, é importante que recebamos esse feedback com humildade e sem nos sentirmos atacados. A verdadeira autoconsciência exige a capacidade de ouvir, refletir e crescer a partir das críticas construtivas. Com o tempo, à medida que desenvolvemos nossa autoconsciência, começamos a perceber que somos mais do que nossas emoções temporárias ou nossas circunstâncias momentâneas. Somos seres complexos, com desejos, medos, inseguranças e potências que muitas vezes não exploramos. Quando conseguimos olhar para nós mesmos com essa compreensão mais profunda, podemos tomar decisões mais alinhadas com nossa verdadeira essência e, assim, alcançar um nível de evolução pessoal muito mais significativo.
Além disso, a autoconsciência nos permite agir com mais autenticidade. Quando estamos cientes de nossas crenças, valores e desejos, conseguimos tomar decisões que realmente ressoam com nosso ser interior. Isso nos permite criar uma vida que é mais fiel ao que realmente somos, e não ao que os outros esperam de nós. Essa autenticidade é a chave para uma evolução verdadeira, pois só podemos crescer de maneira genuína quando agimos de acordo com a nossa verdadeira natureza. No entanto, o processo de se tornar autoconsciente não é fácil. Ele exige coragem para olhar para dentro e enfrentar aspectos de nós mesmos que podem ser desconfortáveis ou dolorosos. Mas é precisamente esse processo de autodescoberta que nos leva ao nosso maior potencial. Ao aprender a nos conhecer profundamente, começamos a entender o que nos move, o que nos limita e, o mais importante, o que precisamos mudar para alcançar nosso verdadeiro potencial. E, à medida que esse autoconhecimento se aprofunda, nossa evolução pessoal se torna mais clara e mais acessível. Portanto, a falta de autoconsciência não é apenas uma barreira para o crescimento, mas um bloqueio fundamental que impede que muitos de nós alcancem nosso potencial mais elevado. Quando nos permitimos olhar para dentro de nós mesmos e realmente entender quem somos, começamos a liberar as limitações impostas por nossa falta de percepção. A evolução pessoal não pode ocorrer sem esse olhar honesto para dentro. Só quando nos conhecemos verdadeiramente é que podemos realmente mudar e evoluir para a melhor versão de nós mesmos.